Olá, nesse vídeo então nós vamos esboçar os espectros dessa série aqui de Fourier na forma exponencial, que se você se lembra bem, é exatamente aquele espectro que nós encontramos para aquele sinal que nós tínhamos no último vídeo, né? Então vamos começar aqui. Eu vou começar aqui fazendo um esboço aqui, né, do nosso espectro de amplitude e do nosso espectro de fase. Vai ser um esboço bem simples mesmo, né? Depois eu vou melhorar um pouco, você vai ver. E vamos começar então para o palitinho que corresponde ao n que é igual a zero, né? Ok, só que para começar aqui, essa forma aqui do nosso dn, que ela está nessa forma mais compactada, ela não está muito boa aqui para a gente começar a fazer nossas contas, né? Então eu vou começar esse exercício destrinchando um pouco esse dn. Então, fazendo aqui rapidinho, né, nós ficaremos com 0,504 dividido por 1 mais j4n, né? E eu começaria então multiplicando aqui em cima e embaixo pelo conjugado do complexo que está embaixo, né? Porque basicamente eu vou separar em um número complexo que ele vai ficar numa forma de um real que vai ficar somando um imaginário, né? Ou seja, 1a mais jb. Então, prosseguindo aqui, eu vou multiplicar aqui cima e embaixo por 1 menos j4n, e aqui por 1 menos j4n, né? Então, prosseguindo aqui embaixo nós temos um produto notável, né? Então, ficaria 1 mais 16n quadrado, enquanto que aqui em cima nós estaríamos multiplicando o 0,504 por 1 e depois o 0,504 por menos j4n, ou seja, nós estaremos multiplicando por um imaginário. Então eu já vou separando aqui, né, nessa fração aqui do lado, a parte real da parte imaginária. Então, se separando aqui nessa primeira fração a parte real, nós ficaríamos com 0,504, porque é uma multiplicação por 1, né? E aqui já na parte imaginária, nós teríamos aqui menos j, né, já colocando o j aqui na frente, que multiplica 2,016n dividido pela mesma fração daqui de baixo, né? Eu só já separei essas duas frações aqui direto. Então ficaria 1 mais 16n quadrado. Isso aqui foi só álgebra, eu pulei alguns passos, mas se você ficou com dúvida, tenta fazer aí sozinho em casa. Vai ser bem fácil, né, chegar nesse resultado aqui, né? Mas se você notar então, o importante aqui é que nós temos aqui um número real e um número imaginário, né? E o que nós vamos fazer com esse número real e esse número imaginário? Nós vamos plotar todos os valores de n, ou seja, nós vamos substituir aqui N0, N1, N2 e ver o que acontece com eles. No caso, para plotar todo o gráfico, nós teríamos que fazer de n menos infinito até o infinito. Mas tudo bem, nós estamos com tempo. Então vamos lá. Então o procedimento aqui para encontrar as amplitudes é exatamente o procedimento para achar o módulo de um número complexo, né? Então se você se lembrar bem, se nós temos aqui um número complexo que ele é 1a mais jb, o módulo desse número complexo ele vai ser dado utilizando o teorema de Pitágoras, ou seja, nós vamos calcular a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Porque se você se lembrar bem, um número complexo, se nós temos aqui um plano complexo, e esse aqui é um número complexo representado por 1a mais jb, a gente está interessado nisso aqui para calcular o módulo, né? Então, é dado pelo teorema de Pitágoras, esse triângulo. E a fase desse número complexo, né, vou colocar aqui fase de z, ela vai ser a arcotangente do b sobre o a. Então, se nós começarmos a fazer isso aqui para o n igual a zero, nós substituímos aqui nessa expressão aqui n igual a zero, né? E para o n igual a zero, nós ficaríamos com 0,504 dividido por 1, né? Porque aqui seria 0 ao quadrado vezes 16, menos j. Na verdade não vai ter, né, nem menos j aqui, né? Porque nós temos o n aqui multiplicando em cima, né? Então ficaria alguma coisa multiplicando por 0 que dá 0. Então nós encontramos aqui
que esse aqui vai ser o nosso primeiro número complexo para o n igual a zero da nossa série de Fourier. Isso aqui ele é na verdade um número complexo, só que é apenas um número complexo cuja a parte imaginária dele é zero. Então na prática ele é um número real mesmo, né? Eu vou até desenhar ele aqui. Nós podemos perceber aqui que ele vai ter uma fase de zero, né? Já graficamente, não precisaria nem calcular aqui usando b, né? Porque seria b igual a zero, né? Mas então vai dar uma fase de zero. E aqui, se nós pegarmos a ao quadrado, então 0,54 ao quadrado mais 0 ao quadrado raiz vai dar 0,54. Então ele tem uma magnitude de 0,54. Então eu já vou desenhar isso aqui no nosso gráfico, né? Nós ficaríamos então aqui com uma magnitude de 0,54. Se esse aqui for o espectro da amplitude do dn, né? E aqui, se aqui for a fase do dn, nós ficaríamos aqui no começo com uma fase de zero. Sempre vai dar uma fase de zero. Vamos prosseguir agora para o caso do n igual a 1, né? Para o n igual a 1, substituindo aqui n igual a 1 nessa expressão aqui, dá para ver que nós ficaríamos com 0,504 dividido por 17, né? Que vai subtrair aqui um menos j, né? Então vai ficar aqui menos j vezes 2,016 dividido por 17 de novo, né? Esses números aqui tá saindo números bem feios, né? Porque eu acabei pegando um exemplo bem aleatório mesmo. Mas normalmente, né, talvez se cair uma questão de encontrar espectro de amplitude e fase na sua prova, você provavelmente já vai ter acesso a uma calculadora, ou se não vão cair números mais bonitinhos, assim que nós podemos já de cara saber o ângulo deles e tudo mais. Mas se nós prosseguíssemos aqui, nós encontraríamos que essa fase aqui ela vai ser de 0,122. Então esse aqui vai ser o nosso módulo do dn, né? Esse aqui vai ser o módulo do dn para o n igual a 1. Então vai ficar 0,122. E a fase do dn para o dn igual a 1 ficaria de 76 graus. Ou seja, relembrando aqui, né? Esses números eles são calculados se nós fizermos essa conta aqui, ou seja, é 0,504 dividido por 17, que vai dar um número. E esse aqui é 0,216 dividido por 17. Então esse aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso B. Se nós substituíssemos esse A e esse B nessa fórmula aqui, né, que vem do Pitágoras, né? Então esse aqui seria o resultado da substituição do Pitágoras. E aqui, se nós usássemos a arcotangente, né, de B sobre A, ou seja, a arcotangente desse B aqui dividido por esse A, nós encontraríamos 76 graus. Na verdade, menos 76 graus. Foi mal, eu copiei errado ainda da minha colinha aqui, mas tudo bem, né? Então, prosseguindo aqui para o nosso gráfico, nós teríamos aqui menos 76 graus, né? Então aqui vai ficar menos 76 graus. E aqui nós temos o nosso 0,122. Ok. Mas para sua sorte eu já preparei aqui então um gráfico dessa nossa série de Fourier exponencial. Nós podemos reparar aqui nesse gráfico que ele foi feito com MATLAB, né? Então ele provavelmente está certo, se foi programado certo, né? Mas nós já podemos reparar aqui que nós realmente temos aqui algo próximo de 0,122 aqui, né? Nas fases dele. E aqui nós temos um ângulo próximo de menos 76 graus. Só que aqui esse ângulo aqui eles estão em radianos, né? Mas se converter para graus, você perceberia que ele está realmente próximo aqui dos 76 graus. E o que nós comprovamos aqui desse gráfico? Nós comprovamos que realmente o nosso espectro de fase da série de Fourier exponencial ele tem uma simetria aqui, ou seja, ele se repete, né?
para n's positivos e para n's negativos é como se a gente tivesse um espelho bem aqui. E nosso espectro de fase ele também vai se espelhar aqui, é também como se ele se espelhasse aqui, só que na parte negativa nós estamos invertendo, né? Então aqui, se aqui fosse positivo, aqui é negativo, e se aqui é negativo, como está aqui, aqui vai ser positivo. Outra característica importante dos gráficos de espectro de fase é que ele sempre vai ficar limitado entre mais e menos 180 graus. Por que isso acontece? Porque isso aqui é a fase de um número complexo, certo? E daí então nós estamos desenhando aqui um número complexo aqui no plano complexo, né? E veja se você concorda comigo. Esse número complexo ele pode ter qualquer ângulo aqui, só que, por exemplo, mesmo que ele tenha um ângulo de mais de 360 graus, é como se ele desse mais de uma volta aqui, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um ângulo de 0, aqui temos um ângulo de 90, aqui temos um ângulo de 270, aqui no 360. Se nós continuarmos aumentando o ângulo, ele vai começar a passar aqui, né? Então há uma limitação. No caso, a limitação é de 180 graus, porque nós estamos considerando ângulos positivos, né, e negativos. Então, considerando aqui que o ângulo aqui seria 0, nós iríamos até aqui um ângulo de 180, né? E daí para os ângulos que estão nesses quadrantes de baixo, nós consideramos ângulos negativos. Então ficaria um ângulo de 0, aqui um ângulo de, digamos, menos 30 graus, aqui um de menos 60 graus, aqui um de menos 90 graus, aqui um de menos 120 graus e assim por diante. Mas então o nosso espectro de fase, se ele estiver representado da forma mais limpa possível, ele sempre vai ficar limitado entre esses dois ângulos. E observando aqui ainda esse espectro de amplitude e de fase da forma exponencial de Fourier, nós já poderíamos ter uma boa ideia do que acontece na versão trigonométrica dele. Primeira coisa, olhando aqui no espectro de fase, nós já sabemos que os ângulos negativos eles vão ser truncados, digamos assim, né? Então isso aqui já se vai se nós quiséssemos desenhar o espectro de fase da forma trigonométrica, né? Então basicamente esse aqui já é o gráfico pronto do espectro de fase na forma trigonométrica. No espectro de amplitude, porém, nós também vamos perder metade do gráfico, só que as amplitudes dessa parte aqui, elas vão ser multiplicadas por 2, a não ser a amplitude 0. Ou seja, então todos esses aqui, até o infinito, vão ser multiplicados por 2, e esse aqui vai permanecer inalterado. Isso aqui, se você pensar bem, tem uma boa conexão com aquelas somas que nós fizemos há 2 vídeos atrás, né, que eu estava tentando mostrar uma ligação entre o que acontece graficamente e o que acontece algebricamente. O que eu gosto de pensar que acontece de uma forma mais gráfica, assim, que talvez te ajude, é como se nós estivéssemos selecionando aqui toda a parte negativa do espectro, né, só não vou selecionar o eixo aqui para não ficar poluído. Nós estivéssemos selecionando ela, e daí nós espelhássemos ela dessa forma e somássemos aqui em cima, né? Então é como se nós estivéssemos somando isso aqui com isso aqui, ou seja, nós estamos somando esse aqui com esse com esse e esse com esse. Então ficaria aqui 2 vezes, né? Então aqui todos eles ficariam multiplicados por 2. Então refazendo aqui ficaria então esse palitinho aqui ficaria com o dobro do tamanho dele, esse aqui ficaria com o dobro, esse aqui ficaria com o dobro, esse aqui ficaria com o dobro e assim por diante. E enquanto que toda essa parte aqui negativa, ela iria desaparecer, porque agora nessa parte trigonométrica nós não podemos ter frequências negativas. Então é isso por esse vídeo, né? Eu espero que você tenha ganhado uma intuição melhor ainda, né, do que está acontecendo de verdade nesse espectro exponencial de Fourier. E toda essa relação assim, toda essa relação que nós temos com a forma trigonométrica. Bom, então é isso por esse vídeo. Até mais.